E aí, meus queridos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Victor e hoje nós vamos iniciar o nosso bloco Teorizando o Direito Internacional. E este bloco ele vai ser destinado justamente para a gente explicar sobre a matéria, a teoria do direito internacional, para que assim possamos compreender a essência e principalmente os principais tópicos que são abordados dentro dessa incrível matéria. E no tópico de hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a ordem jurídica da sociedade internacional e todas as suas peculiaridades. E como que nós vamos começar? Começaremos da seguinte maneira. Muitos perguntam, mas professor, quando nós falamos de ordem jurídica, necessariamente a gente conjuga centralização de poderes? Toda vez que eu for tratar de ordem jurídica, professor, necessariamente eu preciso falar sobre centralização de poder? Já te respondo, não. O que é uma ordem jurídica? Uma ordem jurídica, todos sabem, que é um conjunto de princípios e regras destinados a reger uma situação que envolve determinados sujeitos. Quando eu conceituo ordem jurídica, eu não conceituo centralização do poder, mas simplesmente um conjunto de princípios e regras que são destinados a reger situações que envolvam determinados sujeitos. Então, se eu falo em ordem jurídica de direito internacional, eu estou falando de um conjunto de princípios e regras destinadas a reger situações que envolvem os sujeitos internacionais, entre eles os estados, as organizações internacionais e os indivíduos que operam o direito internacional. Porque se fosse necessário conjugar a centralização dos poderes, nós não conseguiríamos dispor de uma ordem jurídica dentro da sociedade internacional, porque não existe na sociedade internacional, no direito internacional, a centralização do poder. No direito internacional é praticamente impossível a gente visualizar uma centralização de poder, porque nós não podemos falar, por exemplo, na Constituição do mundo, até porque, como já dito, o direito internacional rege a sociedade internacional, que é unida por interesses recíprocos e não por laços afetivos. Logo, compõe diferenças em diversos aspectos. Logo, compreende que os estados que são regidos pelo direito internacional são diferentes, unindo-se justamente pelo único interesse, por interesses recíprocos, unindo-se com o único intuito de cooperação no sistema de coexistência. São estados diferentes, com regramentos diferentes, com características diferentes, com uma população culturalmente, socialmente, economicamente diferente, mas que se unem com um único propósito, que se unem em volta de um propósito. E todos, inclusive, detêm a sua soberania. Então não tem como eu falar numa ordem jurídica centralizada, mas sim numa ordem jurídica descentralizada, uma vez que uma autoridade com poder de... não existe uma autoridade com o poder de impor aos estados as suas decisões. Não há uma autoridade, não há uma instituição, não há um corpo legislativo que impõe de forma vertical poder aos estados. No entanto, cumpre ressaltar aqui que se os estados em uma reunião determinar que determinado tratado é superior às outras normas e que é de cumprimento obrigatório pelos estados, aí sim nós temos um documento que aplica-se aos estados, mas essa aplicabilidade partiu da vontade dos estados. Não há nenhuma imposição, mas sim um dever. Um dever advindo de uma reunião entre os estados, no qual todos convalidaram uma norma como norma superior às demais, que é a Carta das Nações Unidas, que é a Carta das Nações Unidas, porque assim foi aceita como de fato é. Então, quando nós estamos falando de direito internacional, nós temos que imaginar que estamos diante
de uma ordem jurídica horizontal, mas uma ordem jurídica horizontal organizada. Por que uma ordem jurídica horizontal organizada? Porque descentralização é completamente diferente de desordem. Descentralização quer dizer que não há imposição de um estado ao outro. No entanto, se esses estados se reunirem de forma harmônica e estabelecerem um tratado ao qual eles se vinculam a esse tratado é aplicado a esses estados. Porém, não há imposição de uma vontade de um estado ao outro estado, mas sim uma conjunção de vontades objetivando um único fim. Por isso que quando nós falamos de ordem jurídica na sociedade internacional, nós estamos falando sobre uma organização de princípios e de regras estabelecida pelos estados em comum acordo. Quando nós falamos de sociedade internacional, nós temos que compreender que sociedade internacional ela é completamente diferente da sociedade interna. E essa diferença nós avaliamos tanto no campo formal quanto no campo material. Primeiro ponto, quando nós estamos falando de um direito interno, nós sabemos que ele aplica-se a determinado território. Então tem uma circunscrição ao qual esse direito interno ele é aplicado. Mas quando nós avaliamos essa questão formal na sociedade internacional, nós observamos que não existe um território determinado dentro do qual vive certa população. Não há um território determinado. O que há aqui é uma coordenação de interesses recíprocos entre os estados sem qualquer verticalidade. Por quê? Não há uma coordenação de um interesse soberano. Diferente da ordem jurídica interna, que nós temos uma hierarquia legislativa, no qual há uma verticalidade e todos são vinculados. Temos no topo da pirâmide a Constituição Federal, que determina as regras do jogo. Com tudo isso, nós não conseguimos visualizar formalmente no direito internacional. Por quê? Não há um poder soberano coordenado, não há uma população dentro de um determinado território, mas sim uma coordenação dos interesses recíprocos entre os estados sem qualquer verticalidade. Já no ponto material, nós temos que deixar bem claro que na sociedade internacional, o direito internacional provém de um conjunto de estados com poderes soberanos limitados. Não há imposição de um estado para o outro, diferente da ordem interna. No qual há uma hierarquia normativa. Aqui não, aqui há uma horizontalidade. Tratados têm o mesmo grau de importância de costumes que têm o mesmo grau de importância de princípios. Eles estão numa linha horizontal, nenhum é mais importante que o outro, como eu irei explicar na próxima aula. Já na Constituição, já no direito interno, nós temos uma hierarquia normativa. Então, compreendido desta forma, compreendido como que se organiza, como que se dá a ordem normativa da sociedade internacional, nós já podemos então partir para a aplicabilidade do direito internacional. E essa aplicabilidade ele se dá na relação externa como na relação interna. Na forma externa, tranquilo. No plano externo, o direito internacional é aquele que vai reger as relações dos estados entre si, bem como o complexo de atividades envolvendo as organizações internacionais em suas relações mútuas, bem como os indivíduos que operam o direito. Então, quando nós estamos falando de uma relação entre estados que não envolve os seus territórios, mas somente os seus interesses num plano internacional, eu vejo aqui a aplicabilidade do direito internacional no seu viés externo. Quando os estados se organizam entre si, quando os estados se unem entre si, aplica-se o direito internacional, porque esse é o plano externo de aplicabilidade. O direito internacional também pode aplicar-se dentro do estado, da circunscrição daquele estado, mas aqui mora uma complexidade que eu já passo a explicar. Antigamente a legislação do Brasil previa que o mar territorial brasileiro era de 200 milhas e no direito internacional apenas de 12 milhas. Imaginemos a seguinte situação: você com embarcação pesqueira está transitando no mar
e você está a 199 milhas da costa brasileira. E a Marinha te aprende. A Marinha te aprende aplicando uma norma interna. Essa embarcação não estava de acordo com a norma de direito internacional dentro do mar territorial brasileiro, porque compreende que o mar territorial é apenas 12 milhas, ele já estava, ele já estava bem superior. Porém, ele estava em desacordo com a norma de direito interno, porque a norma de direito interno dispõe que o mar territorial, que na verdade tinha essa disposição que o mar territorial era de 200 milhas, então ele estava dentro da circunscrição do território brasileiro. Nós temos aqui um conflito normativo. Qual norma o juiz deverá aplicar nessa situação? Norma de direito internacional ou norma de direito interno? Vai depender de qual viés teórico que aquele país adota. Nós temos duas correntes doutrinárias ideológicas que dispõem sobre a aplicabilidade do direito internacional numa relação interna do Estado, que é a teoria dualista e a teoria monista. Para os dualistas, para a teoria dualista, direito internacional e direito interno são dois institutos divergentes, são dois institutos, melhor dizendo, corrigindo, independentes. E o que isso significa? Como são dois institutos independentes, constituem círculos que não se interceptam. Então aqui eu tenho direito internacional, aqui eu tenho direito interno. E eles têm uma convivência isonômica, uma convivência autônoma. Eles não se interceptam, embora igualmente válidos. Assim, quando nós estamos falando de aplicabilidade do direito internacional no direito interno, nós compreendemos que como o direito internacional e o direito interno são dois institutos diversos, independentes, nós já podemos compreender que as fontes de direito internacional não têm, para os dualistas, qualquer influência sobre questões relativamente internas. Não tem qualquer influência sobre questões relativas ao âmbito do direito interno. Razão pela qual jamais poderia haver conflitos entre direito interno e direito internacional. Bom, professor, e o que isso significa? Assim, para os dualistas, o Estado ele assume compromissos somente no campo externo. E quando ele faz a aceitação desse compromisso no campo externo, ele está aceitando esse compromisso sem qualquer impacto ou repercussão no cenário interno. Pois, para os dualistas, para que esse compromisso externo tenha algum impacto interno, a norma de direito internacional tem que se transformar em norma de direito interno. Isso nós chamamos de teoria da adoção ou teoria da transformação. Resumindo, tem um tratado de direito internacional e o país é um país que segue corrente dualista. Esse tratado, mesmo ratificado pelo país, é aplicado imediatamente? Não. Para o dualismo tradicional, só será aplicado dentro do direito interno se aquele Estado convalidar aquele tratado mediante lei, transformar aquele tratado em uma lei interna. Assim, a norma internacional não poderia, em nenhuma hipótese, regular questões internas sem antes ter sido incorporada ao ordenamento jurídico por um processo de recepção que transforma a norma de direito internacional em lei nacional. Por isso que nunca haverá conflito entre norma de direito interno e norma de direito internacional, entre norma internacional e norma de direito interno, para os dualistas tradicionais. Por quê? Porque só haverá aplicabilidade no direito interno de um tratado de direito internacional se ele for recepcionado mediante lei. Mas a partir do momento que ele é recepcionado, ele se torna um direito interno também. Então não há nem que se falar em norma de direito internacional, porque ela já se tornará em uma norma de direito interno. Aí aplica-se o quê? Critério cronológico. Norma nova revoga a norma antiga. Certo? Porém, essa corrente é uma corrente muito tradicional. Vieram os dualistas considerados moderados
e dispuseram da seguinte maneira: de fato, a norma de direito internacional só se aplica no direito interno se recepcionada, mas essa recepção não precisa ser feita mediante uma formalidade, mediante um instrumento tão solene que é a elaboração legislativa, mas sim ela pode ser incorporada mediante um decreto ou um regulamento do executivo, sem a necessidade de um ato mais formal. Mas mesmo assim, ela precisa ser incorporada. Mas paremos para pensar, não é algo tão interessante. Por quê? Pelo seguinte aspecto: o direito ele é uno. Se o direito ele é uno, então reconhecer a diversidade de fontes entre direito interno e direito internacional é absurdo. Por quê? Se ambos os sistemas são contrapostos, um deles inevitavelmente seria não jurídico. E nós também teríamos um outro problema. E qual que seria esse problema? Permitiria a validade de duas normas aparentemente antinômicas regendo a mesma matéria, uma no campo interno, outra no campo internacional. E por fim, permitiria o acúmulo de uma norma interna revogar uma norma, um tratado de direito internacional. Por quê? Vamos lá. Imagine que eu faço a transformação de uma norma de direito internacional para o direito interno. Se aqui o único critério aplicado é o cronológico, se posteriormente uma nova norma de direito interno for editada e for contrária àquela norma de direito internacional aglutinada, ela será revogada e o Estado deixa de cumprir. Sem contar com que o Estado ele acabará assumindo um compromisso internacional e não cumprindo com esse compromisso no seu território. Acabaria gerando uma situação do qual é aquela que nós chamamos de ratificação para a área inglês ver. No plano internacional, ok, eu cumpro com esse compromisso, eu reconheço essa obrigatoriedade, mas no campo interno não se aplica. A outra corrente é a corrente monista, e ela tem como expoente Hans Kelsen. Para Hans Kelsen, ele fala que o direito ele é uno. Então, para essa corrente monista, o direito internacional e o direito interno não são individuais, não são independentes. Na verdade, o direito internacional e o direito interno é uno. Aqui, o direito internacional e o direito interno são dois ramos do direito dentro de um só sistema jurídico. E o que isso significa? Significa o seguinte: se os dois compõem um sistema jurídico, assim, o direito internacional será aplicado diretamente na ordem jurídica interna, independente de qualquer transformação. Porque o campo de incidência do direito internacional ele é mais amplo que o do direito interno. Então, não haverá necessidade de transformar a norma de direito internacional em legislação para que ela seja aplicada no direito interno. A sua aplicabilidade é imediata. Dessa forma, uma norma de direito internacional, quando aceita por um Estado, já tem a aptidão de ser aplicada no plano de direito interno, sem precisar de qualquer processo de transformação. Ratifiquei aquele tratado, a sua aplicabilidade é imediata. Isso é interessante. Por que é interessante? Porque assim faz com que aquele compromisso assumido numa órbita de direito internacional seja também praticado no seu direito interno. No entanto, a teoria monista ela tem duas correntes, a nacionalista e a internacionalista. E muitos poderão falar: mas professor, quer dizer então que a nacionalista é aquela que fala que se aplica o direito interno ao invés do direito internacional, e a internacionalista aplica-se o direito internacional ao invés do direito interno? Não é isso. Qual que é a diferença? Na nacionalista é o direito interno que irá reger quais as hipóteses em que a norma de direito internacional será prevalente, irá prevalecer a norma de direito interno. O que isso significa?
o direito interno irá estabelecer em qual momento que a norma de direito internacional será aplicada e irá prevalecer a norma de direito interno que dispõe sobre o mesmo assunto. Normalmente, essa disposição encontra-se nas constituições, e as constituições dos estados estabelecem mais ou menos da seguinte forma: as regras de direito internacional geral fazem parte integral do direito estatal. Aí sim, aplica-se de forma imediata. Mas quem que está regendo a regra do jogo? É o direito interno. É ele que estabelece em que momento que o direito internacional irá prevalecer e será aplicado de forma imediata. Já na internacionalista, não. Na internacionalista, a tradicional, a norma de direito internacional sempre irá prevalecer em face da norma de direito interno. No entanto, muitos falavam o seguinte: é um pouco prepotente, né? Um pouco prepotente essa teoria, porque nós estaríamos diante de uma situação em que uma norma de direito interno fosse mais benéfica que a norma de direito internacional, mas sim, em razão da teoria monista internacionalista, eu deveria aplicar a norma de direito internacional, mesmo sabendo que ela é menos vantajosa. Olha aí o grande problema. Diante dessa situação, desenvolveu-se uma corrente moderada dessa teoria monista internacionalista. Qual que é essa corrente? Que, na verdade, não há hierarquia entre norma de direito interno e norma de direito internacional, mas sim concorrência, aplicando-se o critério cronológico. Então, eu vou aplicar sempre a lei mais nova. Se a lei mais nova é uma lei de direito interno, eu aplico ela. Se a lei mais nova é uma lei de direito internacional, eu aplico essa. Porém, quando nós estamos falando de direito internacional e direito interno, fica um pouco complicado a gente imaginar uma hierarquia formal. Eu entendo que essa hierarquia não é formal, ela deveria ser substancial. E aí nós temos uma terceira corrente, que é o monismo internacionalista dialógico, brilhantemente defendida pelo doutrinador Valério Mazzuoli. E o que seria essa corrente monista internacionalista dialógico? É proposto um dialogismo, é proposto um diálogo na aplicação da norma mais favorável ao ser humano, que nós chamamos de princípio pro homo. Então, quando nós estamos no direito internacional, de fato, aplica-se a norma de direito internacional, porque ela irá prevalecer a norma de direito interno. Porém, nós temos que fazer uma hierarquia substancial, uma hierarquia de valor. Quando nós estamos dispondo de direitos humanos, eu deverei necessariamente aplicar a norma mais vantajosa, mesmo que essa norma seja uma norma de direito interno. Então, quando eu imagino essa teoria monista, eu tenho que imaginar de forma dialógica, diálogo das fontes. Aplico sim a norma de direito internacional, porém, eu irei aplicar a norma de direito interno se ela for mais benéfica ao homem. E por que esse dialogismo ele é aplicado? Porque quando nós estamos falando de direitos humanos, nós temos que ser o mais flexível possível. Então nós temos que permitir esse diálogo das fontes a fim de uma proteção internacional e interna aos direitos humanos, para que seja aplicada aos direitos humanos sempre a melhor norma, e isso brinda o que nós chamamos de efeito cliquet nos direitos humanos, evitando que haja retrocessos sociais, porque foi duro a conquista dos direitos humanos, foi muito dura. Então, em razão dessa dureza, em razão de todo esse processo histórico, nós temos que hoje entender que nós devemos aplicar a norma, sempre a norma mais benéfica aos direitos humanos, sendo que em outros casos, em outras situações, a norma de direito internacional irá prevalecer a norma de direito interno, desde que aquele Estado ratifique a norma de direito internacional. Até porque ele tem que assumir um compromisso no campo externo e também aplicar esse compromisso, viver esse compromisso no campo de direito interno. Então, pessoal, sobre ordem jurídica e aplicabilidade do direito internacional, é isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Caso vocês não tenham entendido, já me coloco à disposição nos comentários. E assim, se acharem interessante, disponibilizarei outros vídeos nessa mesma temática. Um abraço, um beijo a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.